Só não é seguro para mim, que eu tenho que ficar olhando aqui, ó, para todas as câmeras. É maravilha, a gente treina a flexibilidade, vai evoluindo em todos os Verdade, sentidos, né? verdade. Então vai lá, a palavra é sua, Rô. Eu quero agradecer mais uma vez o convite da Lili e agradecer quem está entrando aqui agora para assistir, para nos prestigiar, o tempo que vocês vão dedicar para adquirir conhecimento, porque conhecimento é crescimento, né? Então, eu acho muito bonito quando as pessoas param para assistir uma live, fazer um workshop para adquirir conhecimento. Palmas para vocês. Parabéns a todos, né? Uhum. Nós vamos falar sobre doenças da alma, que é algo que é meio difícil da gente entender, mas a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui, numa linguagem um pouquinho mais simples, para quem tem essas doenças da alma, for replicar para alguém poder passar um pouquinho do que a gente vai tentar ensinar aqui hoje. E a gente tem que ver o tempo, né, Lili? Porque na última live a gente exagerou e cortou antes da gente se despedir, né? A gente sempre quer falar mais do que a gente devia, É, né? Não tem jeito. Pode deixar que quando ele me der um sinal, eu dou um toque aqui para ele, para você, inclusive. Mas vamos lá, vamos embora. tá bom, vamos lá. Ela é considerada o mal do século que nós estamos vivendo. E por que que isso está tão forte nas pessoas e cada vez mais? Porque o ser humano tem uma necessidade intrínseca de paz, de amor, de harmonia, de alegria, de felicidade, porque nós fomos criados assim. O Criador, né, Deus que nos criou, são qualidades intrínsecas dele e consecutivamente ficou qualidade intrínseca nossa. Por isso a gente tem essa busca incessante da felicidade, né? Da alegria, da paz e do amor, porque é uma necessidade nossa. E aí a gente tem que entender que a gente é corpo, alma e espírito. E a gente precisa tratar desses três níveis, porque é um tripé, né? Se eu tirar um pé, não tem apoio. E também a gente não estava acostumado a isso, a que eu tinha que tratar o corpo, a alma e o espírito, né? A medicina cartesiana dividia tudo isso, e hoje a gente sabe que não é mais dividido, né? Uhum. Então vamos lá. A única coisa que separa aí é a morte. Aí realmente vai separar o corpo. Fora a morte, não existe divisão. Vai sempre estar ligado, porque o homem é trino, ele foi feito assim, trino, tá? Eu vou falar um pouquinho como que elas podem surgir. Oi, Ale. Eu vou falar um pouquinho como que elas podem surgir, né? Normalmente, essas doenças da alma surgem com pensamentos, tá? Eu tenho um pensamento, né? E esse pensamento pode me trazer um sentimento bom, um sentimento ruim, tá? Até aí tudo bem. Se a gente tivesse aprendido, que deveria de ser ensinado na escola desde pequenininho, a gestão e a qualidade dos pensamentos e a quantidade também, o quanto um pensamento fica muito tempo na minha mente, mas a gente não aprendeu isso, não sabe lidar com isso. Hoje, graças a Deus, estamos tendo mais conhecimento sobre isso. Verdade. Então, eu tenho o domínio sobre a minha mente, eu tenho o domínio sobre os pensamentos e a quantidade, o quanto que eu vou ficar pensando uma coisa, quero continuar ou não quero continuar. Então, a gente tem essa habilidade e precisa aprender e praticá-la. Certo, Lili? Adorei. Nunca tinha parado para perceber nesse sentido que você falou, a quantidade de pensamentos. Sim. O doutor Augusto Cury estudou, né, e desenvolveu isso. Ele chama síndrome do pensamento acelerado, porque a gente pensa tanto, 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 que a gente dá tilt no cérebro. Então, tem pessoas que têm apagão na mente de tantos pensamentos. Então, a gente precisa aprender a ter qualidade também na quantidade dos nossos pensamentos, tá? Verdade. Mas nunca tinha pensado na quantidade. Foi interessante isso que você falou. É verdade. Né? E a gente, assim, crianças que sofreram abuso na infância, ou falta de amor, negligência, falta de atenção, de carinho,
elas têm 3 vezes mais chances de desenvolver transtornos mentais quando adolescente ou quando adulto, né? E é difícil a gente conversar com uma pessoa que fala que teve uma infância saudável, que foi muito amada, que foi compreendida, não é? Então, ou seja, a maioria do ser humano tem 3 vezes mais chance de desenvolver transtornos mentais, tá? Eu acabei de fazer um ponto hoje, né? Eu trabalho com uma mesa radiônica que ela se chama sistêmica, né? Multidimensional. E assim, nós atrasamos um pouquinho porque a minha mesa acabou indo até um certo horário, né? E justamente a gente levantou justamente isso. O que a criança da minha cliente estava, ela não, a gente chama de quais crenças, as crenças de necessidades que não foram supridas da criança. Isso, exatamente. Exatamente isso que você falou com uma outra palavra, né? Isso mesmo. Então, se não fui suprida de amor, de pertencer a uma família, né? Vai gerar um monte de coisa que depois desencadeia a nossa vida toda, né? Uns mais graves, outros não, né? Isso. O pertencimento é algo muito forte no ser humano. A gente precisa pertencer a uma família, a uma sociedade, a um grupo. É necessário isso para o ser humano. Isso é visceral, está nas nossas vísceras essa necessidade. Por isso existe muito rejeição, pessoas com rejeição, né? Grande número de pessoas com rejeição. Eu trouxe uma frase aqui que é: onde quer que vá um pensamento, ali irá junto um neurotransmissor. Ai, que lindo! É, porque todo pensamento é acompanhado de um neurotransmissor. Existe eu não sei se você já ouviu ou alguém que está aqui assistindo, uma barreira que a gente tem, que ela separa consciente do inconsciente. Ela é virtual, mas ao mesmo tempo ela é química. Ela chama barreira intermente. Então ela funciona ora virtual e ora física. E ela precisa de alguns minerais essenciais: cobre, cromo, cobalto, selênio. E ela forma esses neurotransmissores. Então isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. E eu resolvi trazer, apesar de ser algo mais profundo, de neurociência, por quê? Para a gente ter entendimento de que doença da alma é uma doença que precisa ser tratada. Porque a gente ainda tem muito tabu em cima disso. Ainda existe muito preconceito, eu não vou no terapeuta nem no psicólogo porque eu não sou louco. Ou, você vai no terapeuta, você é louco, né? Existe ainda muito tabu. E a gente precisa começar a entender que não. É uma doença como qualquer outra. Ela é na psique, mas ao mesmo tempo ela é bioquímica. Então a gente precisa de tratamento, tá? Então, tirar a vergonha, tirar o tabu, tirar o misticismo e buscar ajuda quando a gente percebe que a gente está tendo essa doença, né? E essa barreira realmente funciona. Deixa eu só comentar. Você já procurou ajuda, Rô? Oi? Você já procurou ajuda? Eu já. Eu também. Gente, Foi isso que me tornou terapeuta. olha lá. Não adianta a gente estar aqui desse lado, ninguém vai estar aqui desse lado falando e explicando tudo isso se não tiver passado por um processo. Então, nós estamos aqui porque nós já resolvemos algumas questões nossas antes de vocês. Então, se a gente já resolveu, já passou por isso, é um pouco mais fácil para a gente poder estar ajudando. Alguém ajudou a gente, não foi, Rô? Do mesmo jeito que te ajudei hoje para a gente colocar esse Zoom para funcionar. Exatamente. Então, alguém ajudou a gente a poder melhorar nesse sentido que a Rô está falando. Gente, procura ajuda, não vai ficar parado na zona de conforto, pelo amor de Deus, que não é conforto, né? Não, é sofrimento, né? E essa barreira, ela tem o papel de fazer isso, né? Que o nosso cérebro é um computador e todas as noites ele vai selecionar aquilo que eu adquiri durante o dia e o que fica e o que não fica. E ela teria que trabalhar nisso se eu tivesse esses minerais formando essa barreira. Mas assim, eu faço um exame em consultório que é biorressonância
e ele faz uma leitura de membrana celular. E 90 e poucos por cento de pessoas que vão lá não tem mineral no corpo. Nós vamos falar mais para frente um pouco disso, de nutrição. Então, muitas pessoas têm doenças mentais, transtornos emocionais por falta de nutriente, tá? Então, é muito sério isso, porque essa barreira, ela faz esse papel de ajudar o cérebro jogar o que não quer que fica, que vai trazer o sofrimento, que vai trazer a dor, descarta. Entendeu? Entendi. É bem sério, não é? Nossa, eu tô aqui, para mim é novidade isso. Então é assim, ela faz o papel de liberação. É isso. Não que ela seja mais ou menos barreira, vamos dizer. Se barreiras que você colocou como esse o nome mesmo que proteção, se dá? ela chama barreira mesmo. Por quê? Porque ela faz uma proteção. Por isso que ela chama uma barreira. Então, vamos dizer que quem tem menos desses elementos que você falou, cobalto, cobre, selênio, isso. cobalto. É porque a proteção, que é aquela barreira, ela tá menor, é isso? Ela tem menos proteção? Falta proteção, digamos assim. Ela é muito mais, sensível, ela tem muito mais acesso para ela poder desencadear uma doença mental. Ah, eu vou mandar uma cliente minha para você. Pode mandar. Porque eu acho que a gente pode potencializar, então, o trabalho dela. Tá bom, já entendi. Adorei, gente. Vocês estão vendo quanto eu estou aprendendo, ela está aprendendo. Eu só não estou aprendendo a olhar nas duas câmeras aqui. Vamos lá. Como é que é a nossa mente? Ela fica mergulhada em pensamentos, dia e dia e dia e dia, sem parar, e às vezes noite, porque a pessoa dorme, mas vai dormir com a mente ainda acelerada, né? Então, pensamentos. Eu tenho poucos pensamentos bons com a vida que a gente leva hoje. A maioria dos pensamentos são ruins. E minha mente fica atulhada desses pensamentos, de medo, de ansiedade, de raiva, de mágoa, né? E aí a minha mente vai trabalhar com isso que eu tô rodando. Digamos que é o celular, o computador aqui, ele está rodando, 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 quando a gente põe lá para atualizar, e a minha mente está assim com esses pensamentos, tá? Por que acontece isso? Porque eu não consigo me desligar dos eventos que aconteceu. E esses eventos, por exemplo, meu pai me batia, a minha mãe me abandonou. Eu sofri demais com isso, né? O meu marido me traiu. Alguém no trabalho puxou o meu tapete e eu fui mandada embora. É um fato? Aconteceu? Aconteceu, mas eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com isso, por exemplo, perdi um ente querido. Eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu tenho o tempo do luto. A mágoa, a raiva ou o medo teria que ser da mesma maneira. Vai ser por um tempo, mas depois eu tenho que limpar isso da minha mente e não aceitar mais esses pensamentos. Por quê? Porque esse registro que a gente tem no cérebro, de todos os eventos que acontecem comigo, é registrado junto à emoção que eu tive. Meu pai me batia, era horrível, eu tenho lá esse registro de medo, de raiva e de mágoa, né? Então, se eu estiver na rua, eu falo porque eu vivi isso. Então, quando eu passava por um local onde tinha gente brigando e gritando, o meu corpo já sentia na hora, eu já começava a aumentar os batimentos cardíacos, aquilo, porque a mente vai e busca o evento carregado da emoção, traz para mim hoje, e aí eu fico vibrando e pensando e sentindo aquilo. Então, eu tenho que entender que é assim, eu não posso mudar o fato, o que aconteceu. Já aconteceu. Eu não posso mudar o que a pessoa fez para mim, ela fez. Eu também não posso julgar, não sei por que ela fez. Talvez ela não tivesse entendimento, talvez ela fosse uma pessoa que tinha uma doença mental, talvez, né, eu não sei por que ela fez, também não posso ficar julgando. Na verdade, ela tem crenças diferentes da minha, né? Então vamos lá, a gente falou de crenças no começo, ela tem crenças diferentes da minha. Exatamente. E aí é por isso que a gente diz sempre, não julga, porque o meu certo não necessariamente é o certo de todo mundo. Exatamente. A maneira de educar filho antigamente era bater, e achavam que era certo isso, né? Sim. Enfim.
o que que eu tenho que fazer? O processo seria mais ou menos assim se a gente conseguisse, tá? Ele fez, eu sofri, doeu, mas eu não vou conviver com isso. Eu não quero continuar sentindo isso, tá? Então eu faço a opção de não querer pensar mais nisso e não querer sentir mais isso, tá? Se eu não consigo fazer isso sozinha, eu busco ajuda, porque isso precisa acontecer. É um processo automático da nossa mente, se a nossa mente funcionasse direito. Então, se não acontece, eu preciso de ajuda, porque tem que ser assim. Eu conversei com uma pessoa que ela estava brigada com outra há 15 anos e tinha raiva dela. Eu perguntei para ela, deve ter sido muito sério o que aconteceu entre vocês para vocês estarem 15 anos assim. Ela falou, eu nem lembro mais, para falar a verdade. Então, olha como é que é. Às vezes passou tanto tempo que a outra pessoa nem sabe que me machucou tanto, ou ela nem lembra mais, e eu tô aqui ruminando, que nem vaca com capim na boca mesmo, ruminando aquilo e me envenenando todos os dias. Então, o processo tem que ser esse. Não importa o que o outro fez, o que o outro falou. O que importa é o que eu vou fazer com isso dentro de mim. Exato, porque está aqui dentro. E aí eu ouvi uma pessoa falar, mas como que eu vou desculpar a pessoa que está lá do outro lado? Ela fez isso para mim, né? E eu não sei de você, Rô, mas acho que a gente deve estar na mesma linha. Eu trabalho muito com o Ho'oponopono e com oração do perdão. Quando eu percebo que tem alguém que está com essa questão interna, gente, vamos começar a quebrar essas crateras que tem em volta da gente. O Ho'oponopono, ele fala justamente sobre isso que a outra está falando. Sinto muito, sem julgar. Eu sinto muito, eu aceito o que aconteceu. Me perdoe. E por que eu agradeço? Para a gente poder aprender, como a Rô acabou de falar agora no começo. Eu agradeço o Covid-19 porque eu estou aprendendo um monte de coisa. Então, se a gente não souber perdoar, e o grande porém é isso que você falou, a gente julga ao invés de primeiro perdão. E é uma lei de todas a igreja, se a gente falar, é uma lei espiritual, né? Então, assim, sair, né? A gente não tem nenhum cunho religioso aqui, mas todas as igrejas falam sobre o perdão, mas o ser humano ainda não aprendeu a perdoar, não é isso, Rô? Então, para a gente ter uma noção de como que isso é real e isso acontece, de eu ficar sentindo, eu sempre peço assim, ó, fecha os olhos, agora vocês que estão assistindo, imagine que nós estamos cortando um limão bem azedo, espremendo esse limão dentro da nossa boca. Pode abrir os olhos. Para muitas pessoas, as glândulas salivares podem ter desencadeado já um processo de começo de salivação. A minha já aconteceu, já começou. Por quê? Também? Ela quer. Eu já mandei uma informação para minha mente que tem algo muito ácido na minha boca. E ela lembra de todas as vezes que eu chupei um limão ou que eu exprimi o limão na boca. Ela buscou já essa informação que está lá no meu inconsciente e ela já mandou para o meu cérebro que precisa fabricar mais saliva para combater esse ácido na minha boca. Mas não existe nenhum ácido na minha boca. Mas o meu cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Não tem nenhum limão na minha boca, não tem ácido, mas ele já mandou fabricar saliva para combater o ácido. Então, se a gente fizer esse exercício, a gente vai ver que eu vou sentir medo de alguma coisa que eu não sei o que é, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma prova, estou com muito medo de fazer uma prova, né? De não passar, qualquer coisa assim. Só que o cérebro não sabe que é medo de fazer uma prova e não passar. Para ele, medo é medo. Todo medo diz para o meu cérebro que eu estou em perigo. Então, ele vai buscar lá no meu inconsciente todas as situações, todos os eventos que eu passei perigo. E ele traz a emoção de volta para mim agora. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Porque o meu cérebro vai fazer essa varredura, vai buscar e vai trazer para cá, para hoje, para onde eu estou vivendo, tá? Então, uma maneira da gente proteger o nosso cérebro é tentando reverter o pensamento, porque como eu falei lá atrás, todo pensamento está acompanhado de um neurotransmissor. Por exemplo, se eu sentir prazer, eu vou ter dopamina, vai produzir dopamina. Então, estou aqui pensando, por exemplo, para algumas pessoas pode ser um chocolate, estou morrendo de vontade de comer um chocolate. Nossa, eu tô indo para o mercado, estou indo buscar esse chocolate. E pensando nele, eu já está liberando dopamina no meu corpo. Então, é muito rápido esse processo, né? Então, a gente precisa aprender que a gente tem que lidar com isso e, mais uma vez, eu não sei, eu vou procurar ajuda, tá? Além disso que eu falei aqui, a gente tem quem foi abusado ou negligenciado, que tem a chance de ter esses problemas. A gente tem a barreira intermente, que se não tiver legal esses minerais, a gente tem a chance de desenvolver maiores problemas. A gente tem os nossos pensamentos de mágoa, de ficar preso ao passado, lembrando que faz eu desenvolver uma doença mental. Olha quantas coisas a gente já teve até aqui. E a gente tem lesão estrutural, que muitas vezes a pessoa nem sabe. O nosso cérebro é muito complicado, é muito cheio de coisinha, né? Eu vou falar de uma glândula aqui que a neurociência descobriu não faz tanto tempo assim, chama insula, não sei se vocês já ouviram falar. Ela é muito pequenininha, está bem no meio dos dois hemisférios do cérebro, e bem no meio aqui assim, ela é muito pequenininha, mas ela é muito poderosa para humor. E principalmente para você ter empatia pelas pessoas. Se você tiver uma lesão estrutural na insula, você pode ser uma pessoa fria. Então a gente já viu, alguém já deve ter visto, nossa, mas aquela pessoa parece um robô. Tudo que você fala, ela não liga, ela não tá nem aí, ela não sente nada. E eu já julgo achando que ela é fria. Mas ela pode ter uma lesão estrutural no cérebro, né? Que é o que acontece com o psicopata. Eles têm lesões estruturais no cérebro e também problemas de neurotransmissor. Então, ele nem sabe o que ele é, por que ele faz, portanto que ele nem lembra depois, né? E a insula, se você tiver uma lesão nela também, você não consegue gostar muito do outro. Eu já conheci pessoas assim. Você não gosta? Você não sente saudade? Tipo, tô nem aí. Caraca, que pessoa esquisita, estranha, não é? Porque a gente tá tão acostumado com, né? Ai, eu gosto, ai, todo mundo gosta, ai, compaixão. É muito difícil você ter compaixão se você tiver um problema nessa parte do cérebro. Então, eu citei uma aqui, mas a gente tem várias, é que a gente não tem tempo para falar, né? Mas a gente tem várias lesões que podem ser estrutural. Por isso, eu vou reforçar de novo: preciso de ajuda médica, preciso, dependendo do caso, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, mas eu preciso de ajuda. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo aqui dentro. Eu posso achar que eu só sou uma pessoa normal, é assim mesmo, e não sou, né? Se for o caso aí dessa insula, por exemplo, né? Até aí deu para entender? Deu, gostei das novidades, gostei da barreira. Oi, Edu, tudo bem? Tem alguém que Adorei. teve alguma dúvida aí até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Engraçado que a Rosângela fala, e como eu, né, de uma maneira um pouquinho diferente, mas assim, tá tudo lá no nosso emocional, gente. É ele que nos bloqueia e é ele que nos motiva. Então, Exatamente. não aprendemos, como você falou, nem na escola, nem com pai e mãe, nem na igreja, em nenhum lugar a gente não aprendeu a lidar com o emocional. Então tá na hora, e se você não sabe, vai atrás, pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se você não está bem, é porque tem alguma coisa errada. Então faz, você pode viver em paz. E aí as pessoas,
Ah, não, mas a gente não veio aqui, a gente veio para sofrer, né? Ainda tem umas pessoas que falam assim, né, Rô? É, Então, uns dogmas, né, que existem por aí. Gente, nós exatamente. viemos para ser feliz, mas depende da gente a busca da felicidade, né? É, é que nem eu falei lá no início, né? Isso é intrínseco em nós, a felicidade, a paz, a alegria, o amor por causa do nosso Criador. Mas a gente, se eu não estou vivendo isso, eu preciso ir buscar, eu preciso aprender como eu faço para viver isso. Outra maneira que eu peço para as pessoas para lidar com esses pensamentos é a gente ter um diálogo interno, tá? Duvide do que você pensa. Não aceite qualquer pensamento. Por que, que eu estou pensando isso? Duvide do que você sente. Não aceite qualquer sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Eu faço isso diariamente. Às vezes eu acordo e eu não estou legal. E a primeira coisa que eu faço é: por que eu estou me sentindo assim hoje? Eu já começo a buscar. E aí, se vier um pensamento que não é legal, eu já falo: eu não quero pensar isso. Eu não vou pensar isso. Eu já cancelo, eu já anulo esse pensamento. Então, duvida. Ou pensei que, nossa, eu acordei e não estou muito legal, porque como a gente é hormônio, eu posso ter uma disfunção hormonal num dia e já não está muito legal. Não que tenha acontecido alguma coisa na minha vida, mas aí já vem um pensamento. Nossa, né? Mas a minha vida tá meio estranha, viu? Nossa, olha, mas eu não cheguei naquilo que eu queria profissionalmente. Nossa, mas meu marido não sei o quê. Nesse momento, os pensamentos vão começar a entrar já, porque eu tô vulnerável. Uhum. E é nesse momento que eu tenho que questionar e duvidar. Mas por que que eu tô pensando isso? Aconteceu alguma coisa comigo? Não, não aconteceu nada. Eu estava do mesmo jeito que eu estava ontem. Então, esse diálogo interno na nossa mente, a gente precisa desenvolver e precisa fazer. Beleza? Beleza. Então, como elas se manifestam, eu passei aqui já alguns pontos que eu achei que eram os principais. Também vou passar agora as que eu acho as principais, que é a ansiedade, né? O medo que se transforma em síndrome do pânico, a depressão e a depressão pós-parto, tá? Ansiedade. 99% da população hoje é ansiosa, né? Em 2017, a OMS fez uma pesquisa e eram 264 milhões de pessoas ansiosas. É muita coisa, é muita coisa. E ela vai ficando exacerbada, cada vez mais forte. Se eu não conseguir lidar com ela, se eu não conseguir acalmar minha mente e os meus pensamentos. E a melhor maneira de tratar a ansiedade é acalmar a mente, é acalmar os pensamentos, é respirar, é parar e respirar. Para, respira, toma um copo d'água, mas corta esse excesso de pensamentos. Mas você tem que bloquear, né? Porque aquilo começa e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. Outra coisa da pessoa ansiosa, outra característica da pessoa ansiosa. Aí eu vou fazer alguma coisa, planejei algo, tá? E eu vou fazer. Tem que ser do jeito que eu quero e na hora que eu quero. É já, não é depois. O imediatismo hoje tomou conta do ser humano. Olha, você vai ter que esperar para fazer isso, porque é só daqui 15, 20 dias. Eu vou ficar esses 15, 20 dias sofrendo à toa. Não vai adiantar, mas a pessoa fica sofrendo, né? Então eu tenho que aprender que eu não controlo muitas coisas na minha vida. Aliás, a maioria delas, e o Covid-19 está ensinando isso, que a gente não controla nada, né? Porque ninguém podia imaginar que estaríamos vivendo isso. Então, deixa de querer ser controladora. A pessoa controladora, ela sofre demais. Ela quer controlar tudo. Ela quer controlar como vai ser, de que jeito que vai ser. Ela quer controlar o outro ser humano, né? Eu tenho que entender que o outro ser humano tem limites, tem limitações. Mas o meu marido é muito mole e eu sou muito agitada. Tá, beleza. Entenda que você é muito agitada e ele é muito mole. Porque senão não vai dar certo. Eu quero que ele seja como eu, mas não dá. Tem coisas que é de personalidade, a pessoa não vai mudar, tá? E isso faz com que a pessoa seja ansiosa. Então, eu tô sempre querendo que as coisas funcionem do meu jeito, que as pessoas sejam do jeito que eu acho que é certo ser, porque não existe também o que é certo ser, mas eu quero que seja desse jeito, e isso gera uma ansiedade generalizada. E o que é a ansiedade generalizada? Ela toma conta da mente e do corpo da pessoa, e a pessoa não sabe mais sair dela sozinha.
Uhum, uhum. Posso dar uma Um, dica aqui, Rô? Você estava pode, falando? Vou certo, deixar para vocês, eu escrevi 2 vezes. Eu tenho um e-book de meditação, né? A Rô fala perfeito. assim, respira. Então, se você está ansiosa, se você está estressada, a primeira coisa que a gente tem que começar a controlar é a nossa respiração. Claro que a gente não vai dar aula aqui, mas é porque você baixa a tua frequência, tem uma série de questões por trás disso, tá? E tem vídeos no YouTube também, lá no Liliane Clemenque, se vocês quiserem ver, que explica um pouco melhor. Mas se quiser, baixa o e-book e meditar é uma das maneiras que a gente vai estar arranjando. As pessoas vão entender que, com o tempo, a cura está na meditação também. Sim, Porque, porque como a Rô acalma. falou, acalma, a gente começa a olhar para a gente, aquela barreira lá, eu não sei qual é a interferência que tem, mas provavelmente vai melhorar muito mais a barreira do consciente com o subconsciente, Sim, né? Então, gente, não tem jeito. O futuro das atividades que a gente precisa estar fazendo é a meditação. E para mim ajudou enormemente depois que eu aprendi isso, né? para mim também. Eu costumo explicar assim, ó. A respiração, ela está na mesma parte do cérebro onde estão as emoções. Isso chama-se um sistema autônomo. Por quê? Porque eu não preciso parar para pensar que, olha, eu preciso respirar. Não, eu respiro por esse sistema autônomo, tá? E a minha emoção, ela está do lado nesse sistema autônomo também. A emoção eu não consigo controlar. Ninguém Uhum. consegue controlar a emoção se não for medicamentosa, se não for com a respiração, se não for com a meditação. Eu não controlo ela. Porém, a respiração, ela está no sistema autônomo, mas eu tenho controle sobre ela. Se eu quiser respirar mais rápido ou mais devagar. E o que eu faço quando eu respiro? Como ela está lá do lado da emoção, ela nesse momento, essa emoção que está agindo muito forte, ela consegue baixar o nível da emoção. Por isso a respiração é tão importante. Essa explicação da Rô eu não tinha ouvido ainda, eu gostei. É, eu explico para as pessoas entenderem o porquê. Ah, eu vou Bacana. respirar. Entender que se eu parar e eu respirar, a emoção automaticamente ela vai diminuir, porque tá uma do ladinho da outra lá, Isso né? quer dizer, por isso que já ouviram falar, quando você estiver estressado, que você for brigar, faz assim. Aí Exatamente. você acalma a emoção. Deu para entender? Ela explicou agora Exatamente. direitinho. Eu vou apressar um pouquinho aqui o passo por causa do horário, tá, gente? Aí eu coloquei o medo em segundo lugar, que o medo ele libera cortisol no nosso corpo, né? A gente tem uma glândula aqui atrás que se chama amígdala, que está no meu cérebro reptiliano, que é o meu cérebro mais antigo, digamos, do pessoal das cavernas, né? E quando eu começo a sentir medo, o cérebro manda essa informaçãozinha para mandar cortisol, 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 cortisol. Como a pessoa vai sempre ficando com medo, porque tem pessoas que não conseguem sair desse círculo do medo, eu estou com um cortisol na corrente sanguínea constantemente. E cada vez que acontece isso, manda muito cortisol, eu aciono. A gente tem dois sistemas no cérebro, simpático e parasimpático. O simpático funciona para fazer essa alteração química no meu corpo, né? Batimentos cardíacos, desses sinais, batimentos cardíacos, respiração, pressão, enrijecer músculo. Por quê? Porque ele entende que eu posso precisar de lutar, que eu posso precisar de correr e de fugir. Ele não entende que o meu medo é da prova que eu vou fazer, o meu medo é do cheque que vai cair no banco. Ele não entende, o cérebro não sabe isso. Então, ele vai me preparar para esse trabalho todo. Acionou o simpático, aconteceu tudo isso. Dali um pouco tem que acionar o parasimpático, que vai voltar ao normal de novo. Só que se eu não trato o meu medo, vira síndrome do pânico, tá? Por quê? Porque ficou em excesso esse simpático para simpático, simpático para simpático, simpático para simpático. E vai liberando esse cortisol, essa adrenalina, e não sai mais da minha corrente sanguínea. Eu não consigo mais viver sem esse medo. E aí, qual é
o outro lado disso também. Além do pânico, eu posso desenvolver uma depressão. Por quê? Porque o parasimpático, quando ele entra em ação, ele põe a pessoa para... Acabou. É como se eu tivesse comido um prato de feijoada. O parasimpático entra em ação. Tô lá, nem um Buda, né? Não consigo falar, não consigo pensar. E como eu aciono o simpático muitas vezes por causa do medo e do pânico, eu aciono o parasimpático muitas vezes, muitas pessoas desenvolvem depressão por causa disso. Então, a gente tem que tratar a síndrome do pânico, porque a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela tem esses sintomas aí. O coração, a respiração, acelera os batimentos cardíacos. Ela tem a impressão que ela está tendo um ataque cardíaco. Por isso, as pessoas que têm síndrome do pânico pensam que vão morrer e têm medo da morte. Porque todos os sintomas dela é de um ataque cardíaco, né? Algumas têm vômitos, diarreia. E aí ela tem a síndrome do pânico uma ou duas vezes, e aí ela desenvolve pânico de ter o pânico. E eu já tive vários pacientes assim. É tão ruim aquilo que eu sinto, mas é tão ruim quando eu tenho uma crise, que aí eu tenho medo de sentir aquilo de novo. E aí eu desenvolvo um pânico por ter o pânico, tá? Então, o que eu quero falar para quem tem crise de pânico? Ela demora de 10 a 20 minutos, vai passar. Então, vocês têm que ter isso na mente. Se você aguentar de 10 a 20 minutos sem ir para o hospital, porque a maioria vai para o hospital achando que está morrendo, né? Em 20 minutos ela passa, tá? Dependendo da pessoa, 10, 15 minutos. Porém, esses sintomas que já desencadeou do meu corpo, do coração, da respiração, pode levar até 2 horas, tá? Então, eu não estou mais com a síndrome do pânico, mas posso continuar sentindo isso. Então, eu estou falando isso para as pessoas entenderem que é só o sintoma que vai ficar, tá? E eu dou uma dica. Tá numa crise de pânico, pega o telefone e liga para alguém. Além de respirar, óbvio, pega o telefone e liga para alguém, porque eu consigo interromper um pouco desse processo na hora. Entendi. É uma dica bem importante para estar numa crise de pânico, tá? Tá. Aí a depressão, ela vem ou por medicamento, pode ser, tem vários medicamentos, várias drogas hoje que desencadeiam uma depressão. Ela pode ser um fator genético, já está marcado, né, gravado no DNA, minha mãe teve, minha avó teve, enfim, a família. Ela pode vir de droga, de álcool, porque a droga, o álcool leva para uma excitação, depois acha de novo que é o simpático e parasimpático, então ela começa a cair, todas as vezes que ela usa essa droga e ela acaba entrando em depressão. A maioria das pessoas que usam droga tem depressão, né? E ela pode ser também desencadeado por um fator pontual, perdi um ente querido, perdi um emprego, né? E eu não consegui lidar com isso e ela persistir, né? E ela é muito química, a depressão. Então, ela precisa muito de tratamento, porque eu deixo de fabricar neurotransmissores importantíssimos, como a serotonina, para poder não ter esses sintomas, né? E tem a depressão pós-parto também, que além dela ter o problema hormonal, assim que ela acaba de ter o bebê, ela tem uma disfunção, às vezes, muito grande hormonal, e desencadeia essa depressão, tem a cobrança, o medo e a responsabilidade de eu ter uma vida para cuidar do que vai acontecer com o meu corpo, que eu não vou dar conta, que eu não sei, e ela desencadeia uma depressão pós-parto, e é muito séria. Eu já vi casos de mãe que matou o bebê. Então, se você conhece uma pessoa que teve neném e percebe que ela está com um problema, tenta ajudar. Insista para que ela procure uma ajuda, tá? Beleza aí, pessoal? Show! Vamos lá, eu trouxe algumas dicas do que a gente fazer para tentar ajudar quem tem ou alguém que tem, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer eu preciso admitir que eu tenho um problema. Eu preciso admitir que algo não tá bom comigo, né? E aí eu procurar uma ajuda. Se eu não admitir, eu não reconhecer, eu não consigo entender que eu preciso de um tratamento, né? Aprender a assumir o comando da mente. Existem técnicas para isso, existe tratamento para isso. Então, eu preciso aprender a ter o comando da minha mente e dos meus pensamentos, que é o que eu falei lá no início, tá? Eu preciso falar o que eu sinto.
Falar, a terapia do falar é a coisa mais maravilhosa que existe. E não precisa necessariamente ser com terapeuta, você pode ter alguém da sua confiança, se você ainda não está fazendo um tratamento, mas aconteceu algo com você, põe para fora, fala. Pôr para fora já é uma cura. Você não guardou para você, você não vai ficar remoendo, tá? Técnicas de respiração, que a Lili até passou para vocês aí, e meditação guiada. Tem vários aplicativos com meditação guiada. O que, que eu preciso fazer? Todos os dias. Se eu tenho um problema, por exemplo, o pânico, não é só quando eu tenho pânico, eu preciso fazer todos os dias. A respiração e a meditação. Porque aí eu vou estar fazendo uma manutenção disso. Tá? Existe uma respiração para crise de pânico, que é 4 por 4 por 4 por 4, foi desenvolvido em Harvard. Então, eu inspiro em 4, seguro 4 lá em cima, solto em 4 tempos, seguro mais 4 tempos lá embaixo. Se você fizer isso 3, 4 vezes, a crise já vai embora. Então, é outra coisa que eu quero deixar para vocês também, essa dica. Deixa eu só comentar uma coisa, Rô. Gente, não é só para quem tem ansiedade, depressão. É para todo mundo. É para todo mundo isso que ela está falando. Tá? Saúde. É para a saúde nossa, porque ela vai interferir na nossa saúde emocional, na nossa frequência, no nosso mental. Nosso pulmão. Nosso pulmão. Então, respirar mais, tão curta que é a respiração. Exatamente. O que a Rô está falando é que nós precisamos tratar de tudo isso. E eu não sei se vocês estão no canal aqui da Rô ou do Workshop 5 Saúdes, e é justamente isso que a Rô está falando, que a gente trata no workshop. Durante um dia, a gente fala sobre a saúde mental, que a Rosângela acabou de falar. Gente, a gente precisa trazer para o consciente, saber o que tem que fazer. A gente precisa tratar do emocional, que é a segunda saúde, do físico, que ela falou agora do pulmão, ela falou do cobre, do cobalto, ela vai falar de exercícios, tudo isso que serve. O quarto tema tem a ver com o tema da nossa live. Então, olha o quanto a gente tem que trabalhar nas 4 saúdes, que o quarto tema é a alma, é a nossa espiritualidade, o que a gente, aonde a gente quer ir, né? E só para deixar, para eles não entender, para eles entenderem, né? Nós estamos falando dos 4, mas sem dinheiro também não adianta. Então, a quinta saúde, a gente trata dessas 5 saúdes no workshop, onde a gente dá consciência para vocês de tudo isso. Aqui nós estamos dando pinceladas, a gente está dando informações pequenas para vocês, e lá vocês vão aprender, inclusive, a se relacionar direito, porque a gente não sabe se relacionar. E a Rosângela falou de relacionamento agora há pouco, tá? Exatamente. Foi só um gancho que eu peguei, porque você falou do mental, foi bem interessante, né? Tá. E o próximo tópico eu coloquei a nutrição, né? Eu já falei da barreira intermente, daqueles 4 minerais, mas eu tenho muitas vitaminas, por exemplo, a B6. Ela é diretamente ligada à depressão. Se você fizer esse exame que eu faço no consultório, a pessoa que tem depressão não tem a vitamina B6. Então, eu preciso de nutrição. E as pessoas estão desnutridas hoje, tá? Então, a gente precisa fazer isso. Vou fazer um exame, né? Vou ver se eu tô com falta de mineral, de vitamina, vou consultar uma nutricionista. Geomagnetismo é outra dica importantíssima. Coloca os pés na terra. Coloca os pés na terra. Isso é saúde. Isso é saúde. Os nossos pés foram feitos para tocar a terra, né? A gente é um ser que precisa tocar na terra. A gente tem os reinos mineral, vegetal e animal, e um faz parte do outro. E nós esquecemos disso. Eu esqueci disso. E eu preciso me relacionar com o reino mineral, com o reino vegetal, eu preciso disso. E muitas pessoas não sabem disso, tá? O cérebro precisa de gordura, nutrição, gordura boa. 80% do meu cérebro é gordura, gente. Hoje ninguém come gordura boa. A gente tem uma capinha em volta do neurônio, não sei se alguém já ouviu falar, chama bainha de mielina, que é o que protege o meu neurônio, como a capinha em volta do fio. A bainha de mielina é gordura. Se eu não como gordura, o meu neurônio está desencapado. Imagine isso aí dentro da cabeça, os neurônios desencapados. Eu preciso de gordura boa, abacate, o óleo de
que a gente põe na salada. Óleo de Lá. coco, com azeite. Azeite, um azeite de boa qualidade, um ômega de boa qualidade. Eu tomo ômega assim que eu acordo, no meu café da manhã, para eu dar alimento para o meu cérebro, entendeu? A gente precisa tratar intestino, gente. Intestino do ser humano não funciona. E a gente tem 500 milhão de neurotransmissor no intestino. 50% de toda a dopamina do meu corpo e 90% de toda a serotonina está no intestino. Todo mundo tem intestino preso, entupido, sujo. A gente precisa tratar o intestino, isso é muito, muito sério. Né? O segundo cérebro, né? Foi considerado como o segundo cérebro. A gente precisa dormir muito bem, né? Porque todo esse descarte que o cérebro faz é quando eu durmo. E todos os meus órgãos imuntórios, que é o que faz a limpeza no meu corpo, também feito isso aí à noite. As pessoas não dormem, acha bonito falar que vai dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não é legal isso, gente. Eu tô me matando aos poucos, né? E eu preciso exercer a compaixão, deixar de pensar um pouco mais em mim e pensar no outro um pouco também, tá? Uhum. Eu trouxe para vocês aqui os frequenciais quânticos, não sei se vai dar tempo de falar de todos, mas eu vou tentar falar alguns, tá? Por quê? Porque eu trato com isso, que é terapia quântica, e o que são os frequenciais. Não tem matéria-prima, não tem princípio ativo, ele tem frequência de onda. Então tem lá o vidrinho que tem uma frequência lá dentro, que vai mandar uma informação para minha célula. Então eu não tenho efeito colateral, eu não tenho contraindicação nenhuma, qualquer pessoa pode usar. E assim, eu estou usando o medicamento tarja preta, não tem problema, porque muitas pessoas começam a tratar com quântico e quando volta no psiquiatra ele vai diminuindo a dose medicamentosa. Eu dei uma paciente que começou a tratar comigo, usava 5 psicotrópico, hoje ela usa 2 só. O psiquiatra falou assim para ela, você está fazendo algum outro tratamento? Aí ela falou, eu estou fazendo terapia quântica com frequencial. Ele falou, legal, eu percebi sua diferença. Entendeu? Então, é muito legal, gente, é muito legal. Eu vou deixar aqui, ó, vou falar os principalzinhos e depois, se der, eu falo do resto, tá? Calmales, ele é a frequência da valeriana, tá? Então, tem a valeriana lá na farmácia, que faz chazinho, que faz floral, mas aqui é só frequência. Então, eu não erro. Por quê? Porque não erro na medida. Eu posso usar ele 10 vezes por dia. É frequência, não vai fazer mal nenhum, tá? A pessoa ansiosa, a pessoa nervosa, Calmales, tem que usar o Calmales, tá? O ânimos, ele é um psicoestimulante para a depressão. Ele tem dentro dele frequências que vai fazer gerar energia dentro da pessoa, energia vital e trazer esse ânimo para ela, tá? A gente tem o consciêncios, tá? O consciêncios, o nome já diz, né? Pessoas fora da caixinha. Precisa cair a ficha. Consciêncios. Ele tem taurina, frequência de taurina, frequência de coenzima Q10 e frequência do nutrissono, que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Então, ele é excelente, ele é maravilhoso para pessoas que precisam saber o que eu estou fazendo nesse mundo, o que eu estou fazendo da minha vida. Eu tenho o corretor enérgico, que ele é maravilhoso para quem tem a depressão, que perdeu um ente querido, perdeu o emprego, uma falência de uma empresa, tá? Começa a usar o corretor enérgico, ele é frequência de ouro, prata e cobre. Ele faz um boom assim na pessoa, sabe? Ele é assim simplesmente divino, é maravilhoso. A gente tem o Decênsis, sabe a pessoa dodói, ela magoa muito fácil, ela não tem culpa de ser assim. Tem gente que fala, ai, eu não aguento a pessoa assim, mas ela não tem culpa, tá? O Decênsis vai tratar isso, vai fazer com que ela seja uma pessoa mais resistente, mais forte. O Neurovit, tá? É frequência de carbonato de lítio. Pessoas que têm muito acesso de raiva, de ira, pessoas que têm problema com relacionamento com outras pessoas. Ele é fantástico. O Passiflora, frequência de passiflora. Ele é realmente um calmante, tá? Ele faz efeito de relaxar a pessoa mesmo, tá? O Nutrissono que eu falei, que ele está dentro do consciência, ele é frequência de triptofano, cálcio e magnésio. Então, ele coloca a pessoa para dormir, porque ele trabalha na pineal. Ele faz a pineal produzir melatonina à noite para ela dormir. Ele manda essa informação para a pineal. E ele faz a pineal fabricar serotonina de manhã quando ela acorda, para ela ter um humor melhor. Então, quem tem problema de insônia
precisa conhecer o nutrissono, tá? A gente tem o trauma VIT, frequência de rubídio, a mesma frequência do hipotálamo, onde estão as nossas emoções. Pessoas que passaram por traumas e quem não passou, precisa usar trauma VIT. Eu tenho, assim, várias pessoas que se libertaram de muitos traumas com o trauma VIT. E eu deixei aqui por último para falar do harmonizador, que eu, assim, é fantástico, eu amo ele de paixão, eu não poderia deixar de falar dele. O harmonizador, eles são dois, o harmonizador 1 e 2, tá? Onde ele age no físico e no sutil. Ele trabalha os 7 chakras, ele trabalha as 7 glândulas. Então, ele trabalha todos os hormônios dessas principais glândulas que a gente tem. Então, ele faz a pessoa enxergar coisas que ela não enxergava. Ele faz a pessoa tomar decisões na vida que ela estava empurrando há muito tempo. Ele faz ela colocar sonhos que estavam só em projeto para executar. Ele é fantástico, é fantástico. Então, eu uso primeiro o 1 e depois o 2. Se alguém quiser depois me procurar para ensinar como que usa esses frequenciais, pode me chamar no Insta, pode me chamar também no Facebook. Eu posso dar uma pincelada para vocês de como usar. Eu atendo na Artmed uma vez por mês também, por quê? Porque a Artmed tem um estoque grande desses frequenciais, você acha em farmácias de manipulação, mas a Artmed, porque é minha parceira, faz um estoque maior disso, tá? Então, se vocês quiserem também ir para a Artmed, as meninas do balcão são orientadas a orientar vocês também, porque eu dei treinamento para elas, tá? Então, eu corri um pouquinho aqui, gente, mas tem o Mentalis ainda, que é a frequência do cérebro. Toda e qualquer pessoa que tem algum problema de mente precisa usar o Mentalis, né? Eu queria ver se tem algum espaço para alguém... A Mônica escreveu, eu. Na verdade, assim, a Rô e a própria Artmed, elas são parceiras nossas no workshop, né? Então, nós estamos aqui justamente para vocês entenderem o que nós vamos estar levando para vocês de informação, né? Informação para as pessoas que querem viver melhor. Eu estou falando e estou escrevendo para vocês, tá? Informação, uma nova consciência de como você pode se curar. Se curar no sentido de melhorar a sua vida, né? Porque a cura é interna. Você mesmo é que vai buscar, e você pode. Por que tem pessoas que se curam de câncer e outras não? Porque elas acreditam, porque elas trabalham nessa linha diferente do tradicional. Porque o tradicional, ele é extremamente importante para a gente conter os sintomas, para a gente conter todas as doenças em si, mas a gente tem que olhar para dentro de si. E isso é que vai fazer diferença, é isso que nós estamos levando para vocês. Uma nova consciência de como é que vocês podem, nas 5 saúdes, ser mais feliz, viver mais em paz. 29 segundos, ó. Deixa eu só acabar de escrever o site. www.workshop5saudes.com.br/Jundiaí. Entra no site, dá uma olhadinha e vem com a gente, projetado para o dia 7 de junho, das 9 às 19. Obrigada, Rosana. Eu quero agradecer a todo mundo. Não deu tempo. Não, é muito rápido, mas agradece aqui, porque o pessoal está olhando para a gente também pelo YouTube. Nós vamos Eu quero agradecer a todo mundo que participou, quero agradecer a Lili, quero reforçar esse convite para o Workshop 5 Saúdes, porque a gente vai ter tempo lá de explicar com muito mais calma, me colocar à disposição de vocês também, tá? Um grande beijo, com muito carinho no coração de cada um. É isso aí, gente. Na verdade, a gente está levando a Rô, a Artmed e mais outras 15, 20 pessoas, né, para poder estarmos todos juntos com esse foco de bem-estar, de saúde. Cara, gente muito bacana, muito legal, gente que eu conheci, que eu adorei. A Rosângela veio uma vez na palestra minha, a gente se conheceu. Depois rolou uma empatia de várias questões. E você vê, eu estou aqui
Eu também atendo cliente, ela atende cliente, e a gente está aprendendo uma com a outra, com todos os aspectos. Então, assim, não é para parar de aprender, não é para parar de crescer, nós estamos aqui no processo de evolução, e não é porque a gente aprendeu um pouquinho que a gente vai parar, a gente vai evoluir. Eu vou até os 100 anos, eu não sei de você, mas eu já falei. Amanhã, inclusive, vocês estão convidados a vir comigo na live, porque todo mundo vai dar uma palavrinha sobre o Workshop 5 Saúdes, porque amanhã é o início de um novo ciclo da minha vida. Dia Que 10 legal! Gratidão, Rô, a todos, né, pelo conhecimento, por você estar passando aqui tanta coisa bacana para que as pessoas tenham consciência, né? Isso é extremamente importante. Em primeiro lugar, como você falou, a gente precisa tomar consciência, né? E depois a gente precisa fazer algo diferente para a gente, né? Eu quem agradeço a você permitir que eu passe conhecimento, porque assim, conhecimento a gente não pode guardar de jeito nenhum, né? Não, com A gente certeza. tem que passar para frente. É isso aí. Um beijo, Lili. Obrigada, gratidão. Gente, procurem a Rosângela Godo, tá? Se vocês quiserem mais informações, para quem veio por ela ou por aqui, né? E nós estamos com um Workshop 5 Saúdes, é www.workshop5saudes.com.br/Jundiaí. Entra lá, dá uma olhadinha e já compra seu convite, tá? É extremamente importante para você já separar a sua vaguinha, né? Gratidão a todos. Beijão, tchau, tchau. Tchau, obrigada.